Olá, vamos continuar então com as aplicações, vamos continuar com probabilidade e vamos continuar com pôquer. Vamos começar com o problema de pôquer. Tá? A gente fez a quadra, né? Agora nós vamos fazer a probabilidade de receber uma mão de 5 cartas com um full house. Né? Vou falar full de agora em diante. Tá? Então, lembra, o jogo de pôquer que utiliza 32 cartas, né, de 7 até as, 4 naipes diferentes, e eu quero saber qual é a probabilidade de receber uma mão com um full já feito. O que é full? É uma trinca e um par, tá? Se você tem uma trinca e um par, é claro que tem que ser diferentes, porque você tem 4 naipes só. Né? Então, você pode ter, por exemplo, uma trinca de as e um par de 7, uma trinca de valete, um par de damas, enfim, uma trinca de um tipo e um par de outro tipo, ok? Então, vamos lá fazer as nossas contas. Qual é o espaço amostral em primeiro lugar e qual é o evento que a gente quer considerar, tá? O espaço amostral tem que ser todas as mãos possíveis, de novo, como antes, quando a gente estava fazendo a quadra, tá? Então, o espaço amostral é o conjunto das possíveis mãos de 5 cartas, ok? Então, tem quantas? Combinação de 32, 5 a 5, que são as formas de escolher um subconjunto de 5 elementos num conjunto que tem 32 elementos. Tá? Então, o nosso espaço amostral tem 201, tem cardinalidade de 201.376, ok. Qual é o evento que nos interessa? Lembra, evento é um subconjunto do espaço amostral. O evento que nos interessa é o conjunto de todas as mãos que tem um full já pronto. Então, a gente quer saber como contar essas mãos agora com um full. Vamos calcular a cardinalidade de A. A é o conjunto das mãos, né, que com um full. Ok. Como é que a gente faz? Agora vem a parte que é bem combinatória, né? Como é que a gente escolhe 5 cartas de formas a formar um full? Tá? Isso pode... Vamos fazer escolhas sucessivas e usar o princípio da multiplicação, como a gente já fazia antes. Então, eu escolho primeiro. Que escolhas que eu tenho que fazer? Eu vou primeiro escolher as cartas da trinca e do par. Então, eu tenho uma trinca e um par. Então, eu vou dizer, minha trinca é de valete, o meu par é de 7. Tá? Então, de quantos modos eu posso escolher as cartas para trinca? Bom, de 8, porque elas são de 8 tipos diferentes. 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei, as. Tá? Então, tem 8 escolhas possíveis. De 8 maneiras eu escolho a trinca. Escolhi da trinca, de quantas formas eu posso escolher o par? Bom, diminui uma, porque a trinca já foi ocupada, então não posso fazer um par desse que eu fiz a trinca. Então, tem uma carta a menos para escolher, um tipo de carta a menos. Então, são 7. Então, fica 8 vezes 7. No total, eu tenho 56 formas de escolher o tipo de carta da trinca e o tipo de carta do par. Ok? Então, o tipo da trinca e o tipo do par estão escolhidos. E depois, escolher o tipo só já não determina o full, porque escolher o tipo da trinca, eu disse, por exemplo, então a trinca é de 7, mas eu quero ver quais 7 que pode acontecer. 7 de ouros, paus e copas, ou 7 de espada, ouros e paus, enfim. Né? O naipe pode variar. Então, tem vários tipos de trinca, várias maneiras de fazer a trinca, mesmo que eu já tenha determinado que é trinca de 7. Quais são essas várias maneiras? Na verdade, é combinação de 4, 3 a 3, né? Porque quando eu disse a trinca é de 7, eu tenho 4 cartas, que são 7. Eu tenho que escolher 3 para fazer minha trinca. Que é a mesma coisa que pensar, eu tenho que escolher uma para ficar de fora. De todo jeito, são 4 maneiras de fazer a trinca. Tá? E o par, mesma coisa, né? Quando eu disse, meu par é de valete, vamos supor. Então, eu já sei que eu vou fazer um par escolhendo 2 dos 4 valetes que tem. Tem valete de ouros, copas, paus e espadas. Eu tenho que escolher 2. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Combinação de 4, 2 a 2.
desculpe, que dá 6, ok? Então, vamos lá, assim, no final, o que eu fiz? Tipo da trinca, tenho 8 maneiras de escolher. Tipo do par, 7. Uma vez escolhi do tipo. De quantas maneiras eu posso fazer a trinca? De 4. E o par de 6. Ok? Então, o resultado já está aí. E vai dar 8 vezes 7 vezes 4 vezes 6, 1.344 mãos que tem full. Tá? Então, a cardinalidade do A, que a gente queria contar, que as mãos com full, é 1.344. E lembra que o total das mãos é 201.376, né? Então, qual é a probabilidade agora? É 1.344, que é a cardinalidade de A, dividido por 201.376, ok? Que dá 0,0067. Tá? Vocês veem que fazer um full é mais fácil do que fazer uma quadra, ok? A gente calculou a da quadra, né, na aula passada, e aqui tinha um 1, era 001 aqui. Então, é mais difícil a quadra, tá? Uma probabilidade menor de acontecer. Voltamos às propriedades, né? A gente falou que ia de vez em quando falar delas. Eu já falei, enunciei na aula passada, a gente provou as que estavam... essas duas aqui, falou das outras, estão provadas todas, ok? Mas nós vamos voltar a elas para fazer um exercício que, na verdade, é um exercício de probabilidade que só depende das propriedades. É só usar as propriedades de um jeito legal. Tá? Então, ó, o exercício é assim, você tem um espaço amostral S, A e B, 2 eventos, ok? O que quer dizer evento? É subconjunto do espaço amostral. Tá? Probabilidade de A é 2/3 e probabilidade de B é 4/9. Tá? Lembra o que é a probabilidade de A? Cardinalidade de A dividido pela cardinalidade de S. Probabilidade de B, cardinalidade de B dividido pela cardinalidade de S. Então, esses são os dados do problema. E eu tenho que mostrar essas desigualdades que tem aqui. A, B e C, ok? Então, a primeira desigualdade, probabilidade da união A com B é maior ou igual a 2/3. Tá? Dá para ver por quê? Olha bem, onde é que aparece um 2/3 aqui? No P de A, né? A probabilidade de A é 2/3. Bom, a união com B é um conjunto que, bom, é possivelmente maior que A. Contém o A, em todo caso. Então, a probabilidade de A união com B tem que ser maior que a de A, né, já que o A está aqui. E isso é uma das propriedades. Pronto, aí o A já se prova assim. Tá? Mas vamos passar o slide. Ó, aqui eu só coloquei os dados do problema para a gente lembrar. A primeira, então, é assim, ó. Como eu estava mencionando, o A está dentro do A união com B, então a probabilidade de A união com B tem que ser maior ou igual que a probabilidade de A, que é 2/3. Pronto, está aprovado o item A. Okay? Como é que era mesmo o item B? Aqui eu repito. Quero provar isso, né? Que a probabilidade da intersecção A inter B está entre 1/9 e 4/9. Ok? Então, vamos ver como a gente faz. Ó, o 4/9 aparece aqui no B, então isso já dá uma dica, né? A inter B está dentro de B. Então, a probabilidade de A inter B é menor ou igual que a probabilidade de B, que é 4/9. Então, essa a desigualdade à direita aqui eu já fiz, acabei de fazer aí. Tá? Já está checada. Agora, preciso fazer essa da esquerda, que envolve 1/9 aí. Como é que eu vou fazer essa da esquerda? Eu vou começar, né? Vamos lendo isso aqui, vamos entendendo. A probabilidade de A união B é menor ou igual que 1. Bom, sim, né? Porque a probabilidade de qualquer coisa é menor ou igual a 1. Sempre. Tá? Agora, eu tenho aquela fórmula, lembra da probabilidade de A união B, que vinha da fórmula da cardinalidade de dois conjuntos, da união, né? Então, qual que é a probabilidade de A união B? É a probabilidade de A
mais probabilidade de B, menos a probabilidade da intersecção. Ok? Então, agora, usando essa linha de cima, olha o que eu faço. Esquece esse P de A união B, né? Você tem 1 maior ou igual P de A mais P de B menos P de A inter B. Passa o P de A inter B para cá e o 1 para lá. Aí você fica com P de A inter B maior ou igual que P de A mais P de B menos 1. Ok? Mas quanto é P de A? Está ali. Quanto é P de B? Está ali. Fazendo as contas, P de A mais P de B menos 1 dá 1/9. E está resolvido o problema. Ok? Tinha mais uma desigualdade. Que essa daí é para ficar para vocês fazerem. Tá? Depois vai constar da lista. O exemplo 6 agora. Vamos para mais um exemplo que vai agora entrar mais combinatória, não é tanto quanto esse aí. Tá? São sorteados 3 números de 1 a 10. Tá? Então, qual é a probabilidade de pelo menos 2 dos sorteados serem números consecutivos? Tá? Então, qual é o meu espaço amostral? Meu espaço amostral são os sorteios de 3 números de 1 a 10. Tá? Então, por exemplo, 1, 5, 7, 2, 3, 9, enfim. Quais são os possíveis sorteios de 3 números que vão de 1 a 10? Tá? Quando a gente fala sorteio, já está subentendido que eu não posso repetir, né? Não pode ter 2, 2, 4. Né? Você tem umas bolinhas lá numeradas que você vai tirar. Então, não tem repetição, ok? E eu quero saber qual é a probabilidade de 2 dos números sorteados serem consecutivos, ok? Então, eu preciso saber contar de quantas maneiras diferentes pode-se sortear 3 números entre 1 e 10, que é o meu espaço amostral, e depois de quantas maneiras diferentes eu posso fazer o sorteio de forma que 2 dos sorteados sejam consecutivos, né? 2 dos números sejam consecutivos. Essa primeira é sempre mais fácil, né? Ver o tamanho do espaço amostral. De quantas maneiras diferentes pode-se sortear 3 números de 1 a 10? Combinação de novo, ok? Combinação de quanto? De 10, 3 a 3. Tá? Que eu estou tirando 3 de um conjunto de 10. Estou escolhendo 3 de um conjunto de 10. Isso dá 120, combinação de 10, 3 a 3. Então, o nosso espaço amostral tem cardinalidade 120. Ok. Agora, vamos ver o evento que a gente está interessado. Tá? O evento que nos interessa é o conjunto dos sorteios que tenham pelo menos 2 números consecutivos. Pode até ter 3, mas pelo menos 2, ok? Então, como é que eu vou contar isso? Depois vocês tentam fazer essa contagem, talvez de algum outro jeito, para vocês entenderem um pouco as dificuldades que aparecem. Ó, eu vou chamar de A1 o conjunto de todos os sorteios em que aparece o 1 e o 2 e alguém, qualquer um alguém, algum outro, que pode até ser o 3, mas não precisa. Pode ser o 9, pode ser de 1 a 10, né? Pode ser o 10. Okay? Então, o A1 vão ser os sorteios que têm 1 e 2. Então, eles já têm 2 números consecutivos. O A2, eu vou chamar de A2 o conjunto dos sorteios que tem 2, 3 e algum terceiro número, porque estou sorteando 3, mas não o 1, tá? Sem o 1. Ok? Por que eu estou tirando o 1 daí? Porque senão o 1, 2, 3 eu ia estar contando no A2 e no A1 também. Né? Então, para evitar contar mais de uma vez um elemento e depois ter que ficar fazendo subtração, eu já estou tentando consertar a maneira, né, conforme vou fazendo. O A3 são os sorteios que tem o 3, o 4, né, e alguém mais, mas não pode ser o 2. Por que não pode ser o 2? Porque o 2 já está olhado nesse A2 aqui. 2, 3, 4 já pertence ao A2. Eu não quero que pertença ao A3 também. Tá? Então, aqui eu tenho que tirar o 2. Ok? Bom, e assim eu vou sucessivamente. O que é 3 pontinhos? O A7 vai ser
os sorteios que tem 7, 8 e um terceiro número, mas não o 6. Ok? Por quê? Porque o 6, 7, 8 já apareceu no A6, que não está aí, mas já apareceu. E assim eu vou fazendo, ok? Aí o A9 é os sorteios que tem 9 e 10, mas não tem o 8. A 10 tem? Não, não tem, né? Porque se é o A9, é o 9, o seguinte do 9, que é o 10, e o 8 que não tem. Tá? Então, e não pode ter. Então, eu tenho de A1 até A9, 9 conjuntos, eles vão cobrir todos os sorteios que tenham pelo menos 2 números sucessivos. E eles são, a intersecção entre eles, entre cada 2 deles, é vazia, né? Nunca vai ter elemento comum nesses A's. Ok? A I e a J, diferente, nunca vão ter elementos comuns. Quantos elementos tem? Ó, de novo, o A1, você tem 1 e 2 e um terceiro elemento, que é do sorteio, que pode ser qualquer coisa. Quantos elementos são, então? O terceiro pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Sobraram 8 elementos para o terceiro. Então, a cardinalidade do A1 é 8. Esse é o único que tem cardinalidade diferente, aqui que dá 8. Os outros vão ter cardinalidade 7. Tá? Por quê? O A2, vou pensar lá só do A2, depois os outros vocês se convencem. O A2 tem o 2, 3, não pode ter um 1, e tem mais um terceiro elemento, porque é um sorteio, né? Tem um sorteio de 3. Então, o A2 tem o 2, o 3, e alguém entre 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Tá? Mas eu então estou tirando 3 elementos possíveis, né? Não pode o 2, já foi, o 3 já foi, e não pode o 1. Então, o A2 vai ter 7 elementos. Tá? A cardinalidade de A2 é 7. E de todos os outros também é 7. Ok? Então, é isso que está nesse slide. O A1 tem cardinalidade 8. Tá? A2, A3, A4, A5, todos os outros têm cardinalidade 7. Tá? A união deles dá todos os sorteios possíveis com 2 números consecutivos, tá? E eles são disjuntos. Então, ó, o A, né, que são os sorteios com 2 números consecutivos, é a união de todos eles, e eles são 2 a 2 disjuntos. Tá? Não tem elementos comuns. Então, quando eu for contar a cardinalidade do A, basta eu somar a cardinalidade de todos esses A's. Tá? Então, a cardinalidade do A é a somatória, para cá indo de 1 até 9, dos AKs, tá? Que dá 8, né? Que foi a conta que a gente fez antes, dava 8, e depois todos os outros têm 7. São 9 AIs, né? Ou AKs. Tá? Um deles tem 8 e 8 deles tem 7 elementos. Então, fica o número de elementos é 8 mais 8 vezes 7, tá? Que dá 64. Então, qual é a conclusão? A probabilidade do A, que eu quero, né, é a cardinalidade de A, que é 64, dividido pela cardinalidade de S, que dá 120. Então, acaba dando 8 sobre 15. Ok? Então, a dificuldade desse exercício é de combinatória. É uma coisa da gente contar, né, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer o sorteio que tenha 2 números consecutivos. Uma hora que isso eu consigo fazer, a parte de probabilidade é fácil, né? É só fazer essa conta, cardinalidade de A sobre cardinalidade de S. Tá? Mais um exemplo que vocês vão ver que vai nesse sentido também, né? O problema de combinatória, que é o problema interessante. Tá? Você tem 6 bolas diferentes, como elas são diferentes, elas estão aqui mostradas com cores diferentes, que tem que ser colocadas em 3 urnas, 6 bolas diferentes em 3 urnas diferentes. As urnas também estão aí com a cara diferente uma da outra. Tá? E o que eu quero é saber qual é a probabilidade de que todas as urnas estejam ocupadas. Então, eu vou fazer uma distribuição qualquer e quero saber qual é a probabilidade de que todas as urnas estejam ocupadas. Ok? Bom, qual é o espaço amostral S e qual é o evento A que nos interessa? É sempre bom começar assim.
Esse é o conjunto das distribuições possíveis das bolas nas urnas. São 6 bolas em 3 urnas. Então, são todas as distribuições possíveis. E o A é o subconjunto, né, dessas distribuições, que não deixa nenhuma urna desocupada. Ok? Então, o que eu preciso conhecer? O tamanho do S, né? A cardinalidade de S, que é o número de maneiras de colocar 6 bolas em 3 urnas. E tenho que conhecer o número de maneiras de colocar 6 bolas em 3 urnas sem deixar nenhuma urna desocupada, que é a cardinalidade de A. Tá? Então, qual é o número de maneiras de colocar 6 bolas em 3 urnas? Eu tenho 3 urnas. E aqui, esses 6 tracinhos são as bolas. Né? A primeira bola, quantas escolhas eu tenho para ela? 3, né? Porque eu tenho 3 urnas, eu posso colocar na primeira, na segunda ou na terceira urna. Qualquer uma delas são diferentes, né? Lembra disso. A segunda bola, posso colocar em qualquer urna também, não importa se eu já ocupei uma urna ou não com uma bola. Tá? Então, aqui é tudo 3. Ok? Percebe? Eu parti da bola, né? Peguei a bola e falei, tenho que escolher em qual urna eu vou colocar. Então, isso eu posso fazer de 3 a 6 maneiras. Então, colocar 6 bolas em 3 urnas é de 3 elevado a 6 modos diferentes. Então, cardinalidade de S está ok. Agora é a outra que é mais complicada. Para responder a outra, eu quero saber como é que eu faço, né, de quantas maneiras eu posso fazer a distribuição sem deixar nenhuma urna desocupada. Eu vou olhar pelo complementar. Tá? Então, eu quero achar o número de maneiras de colocar as 6 bolas em 3 urnas, deixando pelo menos uma urna desocupada. Tá? Sempre que eu resolvo complementar, eu acabo resolvendo o meu problema original. Né? Então, eu escolho uma urna para deixar desocupada, sei lá, a urna 1. Então, a urna 1 eu coloco aqui do lado, essa eu não vou ocupar. Agora, como é que eu posso distribuir as 6 bolas? Bom, a primeira bola eu tenho 2 urnas que eu posso ocupar. A urna 1 eu deixei ali no cantinho, essa não vai ser ocupada. Então, sobraram as urnas 2 e 3. Então, aqui é 2, aqui é 2. A terceira bola, sempre eu só tenho 2 urnas que eu posso ocupar. Então, isso vai ser 2 elevado a sexta. Tá? Então, mas a urna 1 eu deixei ali no cantinho. Agora, por que eu deixei a urna 1? Eu podia deixar ou a 2 ou a 3. Então, eu tenho 3 escolhas para essa urna desocupada. Então, tá? Então, quando eu faço o produto dessas duas, ó, eu escolho a urna desocupada e depois ocupo as 2 urnas. Isso dá 3 vezes 2 a 6 maneiras de fazer isso. Ok? Mas tem um problema nisso. A gente está contando 2 vezes, tá? O caso de termos 2 urnas desocupadas. Tá? Quer ver? Vocês se convencem disso assim. Por exemplo, 0 bolas na urna 1 e 0 bolas na urna 3, e todas as bolas na urna 2, foi contado quando a gente deixou a urna 1 ali de lado, não podia usar ela. E depois foi contado novamente quando a gente deixou a urna 3 ali de lado e não podia usar ela. Então, esse é a única coisinha que a gente contou demais. Então, tem que subtrair isso daí. Tá? 6 bolas em 3 urnas, deixando 2 desocupadas, pode ser feito de 3 maneiras. E foi isso que a gente contou 2 vezes. Ok? Então, conclusão dessa contagem toda. 6 bolas em 3 urnas, de 3 a 6 maneiras diferentes. Foi o espaço amostral, né? O tamanho do espaço amostral. 6 bolas em 3 urnas, deixando pelo menos uma desocupada, tem que ser de 3 vezes 2 a sexta maneiras, menos 3, que esse 3 veio daquela que a gente tinha contado 2 vezes. Então, é de 189 maneiras. Então, 6 bolas em 3 urnas, sem deixar nenhuma desocupada, eu tenho que fazer esse 3 a sexta e subtrair esse 189. Então, dá 540 maneiras. E é esse, no fim, a cardinalidade do nosso conjunto A. Então, a resposta para o problema é a cardinalidade de A sobre cardinalidade de S,
dá 20 sobre 27. Ok? Então, a gente encerra por aqui a parte de probabilidade e a gente só vai fazer mais exercícios na hora de fazer uma recapitulação do que a gente já fez. Tá? Obrigada.